O assassino em série tá solto, ele tá falando, não, mas aquela vítima lá, chamada Bolsonaro, usou mini saia. Se uma das vítimas abriu a cadeia pro assassino em série sair, o assassino, eu tenho que falar. Bolsonaro agora abriu a chave da cadeia pro Alexandre de Moraes sair. Você realmente falou isso agora? Eu vi isso mesmo? Você obviamente entendeu, seu cara inteligente. Mas que tal ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer? É isso mesmo, sem aparecer. Com Caio Ferreira, dono de um dos maiores canais da cultura pop do Brasil, resolveu te ajudar. Curso Mestres do Algoritmo. Não perca tempo. Clique agora no link fixado nos comentários e venha fazer parte dessa comunidade. Léo, de 0 a 100%, o quanto o Bolsonaro é culpado na sua visão? Culpado por quê? Pela ditadura do judiciário. Então, pra mim, pelo menos 50%. E quanto ele é vítima? Eu considero o Bolsonaro vítima em algumas coisas. Por exemplo, da mídia. Atacou ele como ninguém nunca foi atacado na história desse Brasil. Mas qualquer pessoa que for opositor à esquerda, se eu me candidatar a presidente, a mídia vai cair de pau em mim do mesmo jeito. Porque a mídia é esquerdista, entendeu? Mas eu não posso chamar o cara de vítima agora de decisões monocráticas, se as decisões monocráticas existem por causa dele. Monocrática. Claro, não é, gente, que bizarro, meu Deus do céu. Concordo, mas eu não... Isso é coisa de gente que nunca estudou direito. Ele é mais na sua Mas visão. eu nunca estudei direito, eu sou engenheiro. Então, Léo, falando que é o único problema. Mas Calma, que eu vou perguntar a mesma coisa pra ele. Todo cidadão tem que entender o que tá acontecendo. Presidente do Senado não tem responsabilidade. Não só. Câmara de Os Deputados não tem advogados responsabilidade. podem entender o Os que tá governadores acontecendo. não têm responsabilidade. Todo mundo que tá Eu vou quieto perguntar do a mesma MBL não coisa tem pra ele. A gente responsabilidade. não pode cair Ninguém nessa tem rasteirada, nesse autoritarismo de falar assim, não, só os advogados podem falar sobre o Não, eu assunto. queria falar o seguinte. toda a Longe disso, é que população você tem tá me que dando. entender. Você tá sendo unidimensional nesse assunto. Você não tá olhando a multiplicidade de fatores que levaram a gente pra situação atual. É uma Mas técnica. você concorda que a decisão monocrática é um dos problemas? É uma técnica retórica do MBL de pegar uma questão, isolar todo o resto e falar, é por causa disso que estamos aqui. E não é. Tem uma série de fatores que levaram o Brasil à ditadura do Judiciário do Supremo. Uma série de fatores. Tanto que PGR anda junto com o delegado da Polícia Federal, com o agente servidor público do TSE e de outras instâncias, de outras entidades agremiativas também, do meio do sistema de justiça, entidade de juiz, entidade de lobista, de corporativismo público. Sim, tem até um monte de coisa aí no meio. E vocês fingem que isso não existe, por quê? Porque dá trabalho. Não, porque falar você sobre precisa, isso precisa ser Dá trabalho explicado. falar sobre isso. Então, assim, se as decisões que não são monocráticas são tiradas são tomadas em grupo, isso tem que ser explicado pro povo. O que que eu quero? Que as pessoas entendam, entendeu? Não a gente pegar e só falar, não, porque eu sou advogado, então quem não estudou direito não vai entender. Eu não tô falando Será que isso, as eu não pessoas tô são batendo burras, nesse ponto. O que eu tô falando é, você tá escolhendo uma tática de explorar não de tem maneira... tática nenhuma, eu só tô querendo entender a sua parte. Existe, não é... Não, eu não tô Agora sentindo isso você aqui. tá me acusando. Eu tô. Agora você tá me Eu tô, acusando. infelizmente eu tô. Provas. É unidimensional. E sem provas. É unidimensional essa visão de mundo. Você é esquerdista! Eu acho infantil. Eu acho infantil você chegar e de novo, né? Sim. Isso é tática, você tá? Você vira e fala. Você vira. Você ataca a mim e não argumenta. Você Isso vira, é tática. Não, é que eu tô. Foi a mesma coisa que eu falei pro Arthur Sim. Duval. Quer dizer, quem salva aí, né? Todo mundo é picareta e pilantra pro MBL. Só salva quem é do MBL. Só sabe o que tá acontecendo no Brasil quem é do MBL. Aí você fala, pessoal, por exemplo, já vi até o Arthur e outros do MBL. Vamos lá. Por exemplo, elogiando muita gente do Novo. Vamos fazer um exercício. Agora, dá pra salvar alguém, por exemplo... Quem você viu elogiando do Novo? O Arthur Duval, por exemplo, já várias vezes elogiou a gente do Novo, inclusive em podcast. Agora, por exemplo, você acha que dá pra salvar alguém do PT? Você acha que salva alguém do PSOL? Você acha que tem alguém de um desses partidos que se salva? Não. Não. De jeito nenhum. Então, realmente, esses partidos que a gente tem, PT, PSOL, não se salva ninguém. Desculpa. Vamos tentar evoluir a discussão para um outro ponto. Porque senão a gente vai ficar nesse negócio, né? Advogado de defesa do Bolsonaro versus acusações levianas fingindo... Isso é tática, hein? Acusações levianas ao Bolsonaro fingindo que você me acusou levianamente agora. Tá só querendo entender o assunto. Então, vamos explicar o assunto, não? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Vamos falar de inquérito das fake news. Certo. Qual que é o grande problema do inquérito? Eu nem sei o que é fake news. Como é que se define fake news? Não, eu também não, né? Então, essa é a grande chave. Essa é uma chave mestra. Eu sou totalmente contra isso. Eu também. Tá? Eu também. Então, só que durante muito tempo a galera do MBL no começo apoiou a CPI das fake news e como ela surgiu, inclusive. Não, aí os caras Houve pegam... esse apoio. Aí tá vendo? O apoio do Bolsonaro, todos eles, inclusive os de fato, como veto, como voto contra, aí tudo você discorda. Não, aí eu tô falando que não é unidimensional. Pode ser um erro, mas não é unidimensional o problema. Sim, concordo. Aí você vê tweets de pessoas até brincando, Alexandre de Moraes, olha isso. Aí você toma isso como um apoio, que não foi. Como Nunca assim? teve apoio do MBL. Como assim, não? Era brincadeira do Renan? Marcar o @Alexandre
Alexandre? Então, isso eu já fiz, não com o Alexandre de Moraes, Não, mas já com o fiz isso com Alexandre de outras Moraes. pessoas brincando. Tipo, Não, olha, publicamente? eu que era da área de jogos, colocava, ó, Nintendo, olha isso aqui, os caras te pirateam. Brincando, é uma brincadeira. Agora, colocar isso como um apoio. Tem gente sendo presa, é uma brincadeira? Eles apoiaram. Ok. Olha as ilações absurdas que você tá criando agora. O quê? Quando é ação e A ação gente- direta, como um cara pegar, cancela o meu Não, processo isso e depois daí- eu apoio o irmão do cara. Não. Aí pra você essa aí tá Não, longe. não. Essa atitude é objetiva e direta. O Renan Santos pega a galera da direita, marca o @, Alexandre e fala: olha aqui o cara promovendo negacionismo, promovendo desinformação, promovendo isso. Não, não Aí é- você fala: que brincadeira é essa? Mas Que quem da Se a gente direita, tem um por problema exemplo? hoje no Brasil, tem nome e sobrenome, que é o Alexandre de Moraes. Eu e o acho, Supremo. inclusive, tá? Como falei, eu conheço gente do PL, gosto pra Eu caramba. acho engraçado a gente concordar com o tema principal Sim. e ficar preso Mas é que no você passado. tá muito bravo, calma, Não, fica é que calmo. você tá preso Fica no passado. Sim, Vamos discutir legal. a solução. Eu, por exemplo, eu conheço, como falei, o deputado lá, Paulo Bilinski, ele é um puta crítico do MBL, ele odeia o MBL. Eu conheço o Paulo Cogos, ele odeia o MBL. Eu sou amigo dessas pessoas. Eu acho que é um momento de a gente unir direita. Eu não quero saber se o cara é bolsonarista, minha mãe é bolsonarista. Eu não quero saber se o cara é bolsonarista, eu não quero saber se o cara é do MBL. Qual é a pior coisa que a gente tem no Brasil hoje? Não é a esquerda? Não é principalmente PT e PSOL? Não são esses caras que a gente tem que acabei de construir? sair de um debate com o Gustavo Machado, que o cara quer expropriar Sim. os maiores capitalistas Ele do acha que Brasil. lucro é roubo menos o do livro dele. É, o e lucro ele- do livro dele pode. E ele acha que tentativa e erro é a coisa mais burra pra você fazer na sua vida. Eu nunca ouvi um negócio tão prepotente e assim, o cara que acha que tentativa e erro Primeiro que ele acha que a burrice capitalismo do é livre tentativa mercado. e erro. Ele É. acha que não existe estudo. Então- O cara, ele não sabe o que é mercado. É um Exato. cara que não tem conhecimento nenhum sobre Aí, livre mercado. aí, qual que é a minha visão com relação a isso que você colocou agora, que Sim. eu acho fundamental? Vamos unir. Sim. Vamos unir. Só que você tá bravo comigo, você não quer Vamos unir, unir? você quer brigar. Oi? Vamos nos Não, unir. deixa ele explicar, vai. Como que eu Muda quero o brigar? assunto. Como que eu quero brigar? Você tá Eu tô- bravo. Não, é que eu fico assim, eu acho impressionante. Eu tô aqui olhando o que tem pra eu o usar, assassino pra eu em série. usar se ele vier pra cima de mim. Eu tô aqui já olhando isso. O assassino em série tá solto e ele tá querendo falar de uma das vítimas. O assassino em série tá solto e ele tá falando, não, mas aquela vítima lá, Mas se chamada uma das Bolsonaro, usou vítimas- mini saia. Se uma das vítimas É uma coisa abriu a maravilhosa. cadeia pro assassino em série sair, O assassino- eu tenho que falar. O Bolsonaro né? agora abriu a chave da Eu cadeia tenho pro que Alexandre falar. de Moraes sair. Eu tá? tenho que falar, Você tá mas vendo? tudo bem. Mas aí que tá um ato falho de percepção da realidade. Você realmente falou isso agora? Eu vi isso mesmo? O Bolsonaro abriu a chave da cadeia pro Vamos lá. assassino em série sair. Você obviamente entendeu, você é um cara inteligente Mas qual que que é a alegoramente. metáfora? Então vamos lá. Qual que é a alegoria? metáfora? Isso. Vamos de novo então. Vai lá. A questão, por exemplo, do Palocci. Quem foi que anulou todas as delações do Palocci? Quem foi? Isso. E agora Quem o Cássio foi? Nunes é representante imediato. Não foi o Bolsonaro ele tem que a colocou ele procuração lá? do Bolsonaro. Peraí, então vamos lá. Você presidente, você colocaria o Cássio Nunes no Supremo? Você colocaria ele? Tem alguém que já entrou no MBL e saiu? Algumas pessoas. Por quê? Não sei, sinceramente eu não sei. Não conheço, por exemplo, como é que chama? O vereador lá, o Holiday, por Holiday. exemplo. Eu sinceramente não sei porque ele saiu. Até Ele parece saiu. que o Kim Kataguiri fez um vídeo agora falando sobre isso. Ele saiu, o Pavanato saiu, certo? Certo? Tá bom, amanhã você é presidente. A gente tem o Geroléu maravilhoso, vestido Presidente. com um belo terno, aquela gravata igual a do Lula, das E o cores Rubão vice. azul, E o Rubão amarela. E o Sergião, ministro da Ciência e tecnologia. Ciência e Tecnologia. Sérgio Sacani, ministro Sérgio da Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia. Aí ele nomeou uns 3 ministros do Supremo Tribunal Sim. Federal. E teve um ministro que um era meio covarde, Que só, o outro era só o outro, cancelou todas as provas. o outro era, né? Sim. Entrou no meio. Olha que interessante, mas isso é legal. Você Isso não é- respondeu a pergunta. isso- Você colocaria Cássio Nunes ou não? Isso- mas- Você não respondeu essa pergunta. Mas isso que é legal, É. isso que é legal. Vamos fazer uma análise É. um pouco mais. Sei. se Não vai me colocando. responder. Mas tá, Não, vamos se colocar na situação do Tá, Bolsonaro, legal. certo? Você tem vários nomes que você pode colocar, Sim. certo? Sim. Podia colocar a Ludmilla Lins Grilo? Poderia? Poderia. Sim. Poderia colocar o filho do Ives Gandra, que Sim. foi do TST? Sim. Boas, Poderia. boas opções. Poderia. Poderia colocar o Dallagnol? Eu gosto do Dallagnol. Poderia colocar o Dallagnol. O Dallagnol teria idade já? Ele é mais velho. Poderia. Eu colocaria ele. Poderia o próprio colocar o Moro, Dallagnol. que inclusive o Bolsonaro prometeu pro Moro que colocaria Aí você ele. tem, E sim. quebrou a promessa. Isso. Aí vem uma nomeação, que você fala que é uma nomeação que vem ali de indicações que tem de pessoas que cercam lá o Bolsonaro e o conselho dele. Eu acho interessante isso, né? O cara foi lá, você fez uma entrevista, você não conhece muito bem o cara. O Bolsonaro nunca estudou jurisprudência, ele tem umas pessoas que brifam ele do passado do cara. Ele vai lá, vê que o cara é um cara ponta firme, conversou, teve uma conversa legal. Todo político, todo líder político, ele tá sujeito a você nomear alguém que nem o MBL.
entra uma pessoa no MBL e sai. O MBL trata todo mundo que sai como traidor, né? Como traidor, como filho da puta, como desgraçado, faz uma campanha difamatória contra a pessoa. Isso é praxe do MBL. Aconteceu com o Holiday, aconteceu com o Pavanato. Hoje eu não sei como é que eles estão. É com o MBL. Mas eu acho interessante esse negócio, porque... Eu não vi, na verdade, campanha difamatória, eu vi respostas não, a ataques. Você não. Por exemplo, o Holiday, né, atacou, por exemplo, os caras responderam. Eu acho que tem essas respostas que eu acho que a gente nem deve ficar nisso aí, mas tudo eu bem. não sei também de dizer de como que tá, porque... O Kim parece que lançou um vídeo hoje contando a história. Falando que ele era amigo, que realmente eles eram amigos. Não, eu sei que assim, teve uma vez que eu queria saber porque que o Rubinho Nunes saiu do MBL e eu até hoje não descobri. Mas, por exemplo, o Rubinho Nunes, ele votou a favor. E eu perguntei várias vezes pra ele no Twitter, ele não me respondeu. Ele votou a favor do próprio aumento de salário, coisa que se dizia também ser contra, e eu várias vezes só queria saber, você votou por quê? Ele não respondeu. Mas só voltar... Então você vê que tem coisas estranhas. Só volta um pouco aqui, por exemplo, que eu tô dando. Aí você coloca uma pessoa que você vê, tem uma boa impressão, fala bem, defende teses que são suas também, né? Então o cara é contra aborto, o cara é a favor da liberdade de imprensa e de expressão, fala isso pra você, pelo menos. E daí você coloca ele no meio, e o problema é esse. Esse é o grande problema, que foi subestimado por todo mundo. Pô, mas você tem o histórico do cara, você né? coloca, mas cara, não é... todo mundo conhece todo mundo ali. Mas, Léo... Falar que foi enganado assim... Léo, não é enganado, Léo. Você coloca a pessoa... Pode até ser uma pessoa boa que nem André Mendonça. O cara entra num ninho de cobra e num corporativismo tão fudido, tão PGR, forte... você tá falando... Não, o André Mendonça é do Supremo, é ministro. Perdão, Até a gente pode usar alguns exemplos de PGR e tal. Você coloca a pessoa num sistema que tá contaminado e que tem dono. O dono do sistema hoje quem é, na sua visão, do Supremo? Uma única pessoa, uma como cabeça ministro. Pensante... Existe uma cabeça pensante por detrás do Supremo. Supremo. Eu prefiro não falar. É o Gilmar Mendes. Eu prefiro não falar porque pode me dar problema. O Gilmar Mendes é a cabeça pensante por detrás do sistema. Você viu o problema que deu com que tem um problema com a CBF agora, você viu, né? Que contrataram a empresa. Corrupção, eu já acho corrupção. isso errado. Totalmente. Né? Aí você vê o Gilmar Mendes como a mente pensante, orquestrando uma série de questões ali em volta, dirimindo. O Barroso como o porta-voz, inclusive está na presidência hoje, exerce esse papel. O Alexandre de Moraes, o papel de uma espécie de mistura de sicário com um chefe da família mafiosa ali, tudo misturado. Mas esse é o ponto. Existe um corporativismo tão coeso e intenso dentro do Supremo que os caras têm divisão de papéis. Mas todos estão alinhados com o governo federal, com a imprensa. Existe um consórcio montado. Mas você concorda que se eu colocasse, por exemplo, um Dallagnol lá, isso não aconteceria? Eu acho que... Você teria alguém pra quebrar essa estrutura? Eu espero... É um cara, posso estar enganado, é um cara que eu sigo há muito tempo, que eu vejo as lives dele, é um cara que me parece que tem uma moral alta, que ele é uma pessoa digna. Mas aí, o que é interessante é o seguinte, né? Aí a gente vai para um argumento de ordem mais prática, ou uma solução talvez de ordem mais prática. A gente colocou as cartas na mesa, né? Eu tenho... Eu entendo a situação dessa forma, você entende de outra. Beleza. Isso passou, né? Não, eu entendi o seu lado. Não, mas esse é o meu ponto. Pra gente prestar bastante atenção agora no que vai acontecer e no que tá acontecendo. Porque agora é o seguinte, a Aleajacta Taeste, até agora, os dados já foram lançados. A gente tem a capacidade de intervir ou de trabalhar dentro de uma concertação de uma coisa que a gente pode chamar de direita ou de movimentos de direita. Você acha que pode trabalhar junto? Por exemplo, os bolsonaristas e o pessoal do MBL? Você não acha que tem que acontecer isso? Mas aí que tá, quem abraça a pauta... O pessoal do Novo... Quem abraça a pauta da necessidade dessa mega reforma estrutural do sistema de justiça brasileiro e impeachment dos ministros? O MBL não abraça. Você acha que eles não abraçam o impeachment deles? Eu falei isso pro Os caras são a favor da nova constituinte. Eu falei isso pro mamãe, ele falou que não é prioridade. Não, mas uma coisa é não ser prioridade, porque eu entendo que eles precisam crescer pra eles poderem influenciar. Não, mas como assim? Tá? Você acha que essa, pra você, o Lula não é a maior prioridade, por exemplo? Não. Pra mim, o Lula é uma gigantesca prioridade. Não, na ditadura você tem que tirar o ditador, né? Mas se o ditador é o Supremo... Você tem Toffoli, você tem Zanin, que eu já acho um absurdo você colocar os seus próprios advogados. Isso deveria não ser permitido. Tá? Você concorda que quem montou essa ditadura foi o Lula, de certa forma? Você não acha? Não. É um processo multifatorial aí. O Lula nem consegue... 20 anos no poder, de PT. Não. De novo, você tá subestimando uma coisa que é interessante também, que a gente não falou. Você não acha que o Lula montou isso? Depois que o cara é nomeado, ministro, vitalício o cargo, e ele tá blindado desse ultracorporativismo, esquece qualquer filiação que o cara tem com você. Você acha que eles não têm? Você acha que eles não têm uma dívida com o Lula? Então, a questão não é dívida, a questão é concertação de interesses convenientes a eles com o Lula, entendeu? Então, o Lula foi retirado da cadeia pra disputar a eleição pelo Supremo Tribunal Federal. Isso pra mim é o golpe. O golpe que aconteceu no Brasil pra mim foi esse. Então, perfeito, a gente concorda. E daí o Lula sobe com o apoio da imprensa,
né, sendo exaltado pela imprensa como uma espécie de... Mas a imprensa sempre exaltou o Lula. Sempre exaltou. Mas aí que tá, tudo dentro de uma concertação, Sim. não só de executivo e imprensa, com um ator novo no meio, o judiciário. E o papel do judiciário sendo completamente subestimado pela galera, por todo mundo. Nesse cartório, todo mundo tem culpa. Todo mundo subestimou. O Temer colocou o Alexandre. Todo mundo subestimou. Mas os discursos do Alexandre antes de ser ministro eram completamente diferentes dos dele agora. Exato. A gente postou um vídeo recentemente no Show da Manhã mostrando exatamente isso. Ele tinha até cabelo. O cara dando aula de delação premiada e do papel do juiz. Impecável. Impecável. Pega os livros do Gilmar Mendes. Você vê lá, você fala, pô, não é nada do que tá acontecendo hoje. O Barroso não. Barroso, você pega livro do Barroso, neoconstitucionalismo e o cacete a quatro. O Barroso é aquele cara que falou que o... É o Boca de Veludo. Não, sim, mas o... Como é que chama aquele cara que curava as pessoas, que depois foi denunciado por... João de Deus. João de Deus, que falou que o João de Deus era uma pessoa maravilhosa. Ele falou isso do João de Deus? Falou. Exaltou o João de Deus. Então, líder espiritual. Uma pessoa que acha o João de Deus uma pessoa maravilhosa, acho que ele não tem muita capacidade de julgar nada, não. Na minha opinião, né? Se esse corte foi bom, o próximo vai ser ainda melhor. Então já se inscreve e fica com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo.